Paz do Senhor, meus irmãos, maravilha de Deus. Vamos dar continuidade ao capítulo 2 do nosso curso de Teologia, Teologia Sistemática 1 Médio, na página 95. Estaremos estudando agora, depois da queda, página 95. Maravilha de Deus. Vamos lá. A imagem divina do homem foi desfigurada e distorcida, mas não totalmente destruída. Sabemos que o homem, por sua escolha, opção de escolha, ele ocasionou, sendo assim induzido pelo inimigo, sendo distraído pelo inimigo para outros caminhos, ao qual não convém e o que o inimigo quer puxar. Mas Deus, de uma certa maneira, faz de tudo para que o homem descobre esse caminho de volta, né? Mas, continuando, a graciosa revelação moral de Deus ao coração humano tem preservado a raça adâmica e refreada da autodestruição. Sabemos que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. E ele sendo imagem e semelhança de Deus, não podemos nos destruir. Não podemos tirar a vida do outro, do próximo. Porque somos imagem e semelhança de Deus. Então não cabe a nós tirar a vida de ninguém, senão Deus. Porque Deus foi quem nos fez. E tendo essa consciência, a gente sabe que Deus é o único e merecedor, é o único que pode ter essa autorização, né? Ter essa veemência da vida de cada uma das pessoas. Só que como o homem tem aí uma leve, não falar assim, uma leve não, ele tem aí o livre-arbítrio entre escolhas, ele pode ocasionar em algumas certas escolhas que ocasiona em sua destruição, tanto corpo, tanto espiritual. O testemunho conjunto da consciência julga se alguém está vivendo em obediência às coisas da lei escrita no coração. Além disso, nossos pensamentos ou nos acusam ou nos exime de culpas de conformidade com nossa obediência ou desobediência à lei do coração, né? A revelação geral leva o conhecimento cognitivo de Deus a toda a humanidade. O homem caído, no seu dia a dia, nunca fica totalmente separado nem isolado da revelação de Deus. Vamos lá. Quando a gente tem aí uma leve caída, né? Às vezes um crente, uma pessoa que está na igreja, tem um deslize e cai. Essa pessoa que cai, de uma certa maneira, ele não está distante de Deus. Ele sempre vai estar ali um passo de Deus, mas cabe a nós reconhecer os nossos erros, cabe a nós reconhecer os nossos atos, onde a gente ali errou, para que possamos estar voltando. Mas quando a gente pensa que está meio que isolado, aí entra nessa parte de isolamento, entra a parte de depressão, onde sabemos que depressão, de uma certa maneira, acontece em muitos casos. Muitos pastores podem se sentir meio que isolado, meio que afastado de Deus, mas é neste momento de seu afastamento que você se sente afastado, que você está mais próximo de Deus. Por quê? É nesse momento que você tem a sua ligação, o seu afeto, onde você consegue ouvir mais a voz de Deus em seu coração. Aceitar a validade do propósito da revelação geral não implica em negar as consequências da queda com respeito da tal revelação. O pecado obscurece o conhecimento divino que vem através da revelação geral, a ponto de limitar a compreensão de que Deus realmente existe em majestade e poder e que ele executa o julgamento moral. Então, o que a gente entende? Que
E o pecado, ele faz com que o nosso ver, o nosso entendimento da palavra de salvação seja fechado, que seja obscuro nossa visão de fé, de salvação. Então o inimigo, ele vai querer fazer de tudo para que você não veja a sua felicidade. Ele vai fazer de tudo para que você se assuma que errou, se assuma que você está errado e não tem salvação para você, e que você está à beira de um colapso. E isso faz com que você caia cada vez mais e desapareça da frente de Deus. Mas, tendo conhecimento da verdade, tendo conhecimento que Deus, no mais profundo buraco que você possa estar, no mais profundo abismo que você esteja afastado dos caminhos do Senhor, Deus não larga de você. Deus só está esperando que você agarre a mão dele para que você possa cumprir o ID que Deus tem em sua vida. A humanidade pecaminosa costumaz reprime e rejeita o conhecimento de Deus. Ela fabrica suas próprias verdades, transgride as leis divinas que se acham impressas em seu coração, inventa novos deuses. O conhecimento do verdadeiro Deus proveniente da revelação geral foi pervertido a tal ponto que acabou por gerar as muitas religiões e divindades. E dessa forma termina por fazer de Deus a imagem dos seres humanos, ao invés de perceberem de que eles mesmos que foram criados à imagem de Deus. Olha só que interessante. Conforme os anos foram passando e a humanidade foi crescendo, e muitos que se acostumaram não ter Deus para adorar, começaram a criar novos deuses, como a gente já estudou nos livros passados, e vimos que eles começaram a adorar divindades diferentes, divindades ao qual não é Deus. Não é Deus um Deus que não dá nada para eles, um Deus de barro, um Deus de madeira, um Deus fictício. E se nós implementarmos e que colocarmos eles na prática, eles entenderão que eles são imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. E vimos que conforme os anos foram passando, eles acabaram meio se distanciando de Deus e vendo aí o Espírito se afastando. Porque quanto mais você se afasta de Deus, o Espírito se distancia também. Maravilha? E na página 99 a gente vai estar também vendo o Espírito Santo e a palavra. As Escrituras eram sopradas por Deus, à medida que o Espírito Santo inspirava seus autores a escrever em prol de Deus. Por causa da sua iniciação e superintendência, as palavras dos escritores eram verdadeiramente a palavra de Deus. Então a gente entende que a palavra de Deus era soprada pelo Espírito Santo para os profetas, para as pessoas ao qual levavam a palavra de Deus. E assim foram vendo que o Espírito Santo de Deus usava grandemente eles através da palavra. Então, a palavra de Deus não era tecnicamente escrita, mas e sim dita pelo Espírito Santo para eles. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo em Marcos 12:36, o Espírito do Senhor falou por mim. Em 2 Samuel 23:2, varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Atos 1:16. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. Atos 28:25. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz. Hebreus 3:7. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei. Hebreus 10:15 e 16. Sendo assim, sejam quais forem os escritores, Moisés, Davi, Lucas, Paulo, os desconhecidos a nós, escreveram eles inspirado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Ou
movidos pelo Espírito Santo. Então, vamos lá. Tinham Bíblia antigamente? Eles tinham as escrituras já consagradas? A Bíblia que nós temos hoje, eles tinham? Não. Não tinham. Era o Espírito Santo que conduziam cada um deles, mediante a palavra de Deus, ao qual eram lançados através pelo Espírito Santo na vida deles, e assim eles levavam a palavra do Senhor para aqueles que ainda não conheciam. Hoje está tão facilitado a nossa palavra, a nossa pregação, ao qual a gente quer entregar para aqueles que ainda não conhecem a palavra, e isso faz com que facilita o nosso conhecimento. Facilita porque a gente tem uma Bíblia já toda explicadinha, toda escrita e detalhada, com todas as histórias que aconteceram no passado, e a gente está fazendo história ainda. Mas depende de nós fazer um presente bom, né, para que possamos deixar aí um futuro bom para os nossos sucessores. E assim faz com que nós possamos, que Deus, através do Espírito Santo, nos conduza. Mas cabe a nós deixar que o Espírito Santo do Senhor nos conduza viamente na palavra do Senhor. Aí entramos na parte da regeneração. O que o Espírito Santo regenera e faz na vida das pessoas, aquelas pessoas que estão no pecado, né? Na página 100, a regeneração. Cristo morreu na cruz a fim de possibilitar ao pecador ser revivificado para Deus. Mediante ao novo nascimento espiritual, entramos no reino de Deus. O Espírito Santo aplica a obra salvífica de Cristo ao coração do homem e opera no coração deste a fim de convencer do pecado e para induzi-lo à fé no sacrifício expiador que Cristo oferece. Essa fé que leva à regeneração mediante a união com Cristo. Aí a fé provém de ouvir a palavra de Deus. Aí a gente fica pensando, né? Às vezes você pode ficar pensando, mas muitas pessoas lêem a palavra de Deus, lê livros, lê a Bíblia. Eu conheço muitas pessoas que lêem, eu conheço bastante pessoas que lêem a Bíblia. Mas a gente vê que não somente você vai ter a sua visão de renovação, de conhecimento da palavra, se o Espírito Santo não tiver, se você não tiver no Espírito Santo, vamos falar assim, se o Espírito Santo não tiver em você, se você não está ligado com Cristo, se você não induz Deus no momento, você não coloca Deus em primeiro lugar quando você está lendo e estudando a palavra de Deus, o conhecimento que o Espírito Santo vai abrir para que você perceba e veja a real presença de Deus na palavra, você vai ler conforme um livro normal. E isso muitas pessoas lêem. E aqui a gente tem a plena convicção que para a gente ter um conhecimento, para que a gente possa obter uma regeneração do pecado, a gente tem que ter um nascimento espiritual, um renascimento espiritual. E a fé provém de ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais o seu coração vai se encher de clamor. E quando o seu coração enche de clamor, você sente uma inspiração melhor, você sente algo diferente em tua vida. O Espírito Santo convence não apenas a respeito da veracidade geral das Escrituras, mas quanto à aplicação poderosa e pessoal dessa verdade. Em João 16, 8 ao 11 vai nos dizer isso. Porque o Espírito Santo que nos convence, não é você chegar na pessoa e falar assim, você está errado de você estar fazendo isso, ou a pessoa está indo na igreja novo convertido normalmente, e você tenta convencê-lo que ele está errado, de estar indo com aquele tipo de vestimenta, ou como que ele está indo. Quem vai convencer ele que está errado não é você, nem o pastor, nem ninguém. Quem vai convencer ele que está errado é o Espírito Santo do Senhor. Tá? Mas a gente pode encaminhar, continuar orando para que o Espírito Santo induza e convença-o do erro.
para que ele entenda e perceba. Então é de ouvir que você aprende. Então quanto mais você ouve, mais você aprende. Maravilha? Aí a gente entramos na parte da iluminação, onde Deus nos clareia, ilumina a nossa vida. A doutrina da iluminação do Espírito envolve a obra do Espírito Santo na pessoa, levando a aceitar, entender e apropriar-se da palavra de Deus. É a voz autorizada do Espírito no coração humano que produz a convicção que a Escritura é de fato a palavra do Senhor. Sem o Espírito Santo, a humanidade nem aceita, nem entende as verdades oriundas de Deus. Então, só reafirmando, então aquele que só lê a Bíblia como um livro, não vai entender a veracidade que o Espírito Santo ali está dizendo. Vai ler somente como uma história, fatos passados, mas somente aquele que tem a iluminação e a visão de Deus em sua vida, aquele que busca ler a Bíblia com uma convicção histórica implementar, ao qual você faz parte, que você vivencia, que o Espírito Santo induz você àquilo ali, você começa a ter ali uma autoridade na leitura, na escritura, e Deus começa a abrir a sua mente para um novo ver espiritual, porque tudo que aconteceu no passado está acontecendo hoje, mas cabe a nós a entender a veracidade que o Espírito Santo induz à nossa vida. Sem o Espírito Santo, a humanidade nem aceita nem entende as verdades oriundas de Deus. Jesus descreve os incrédulos como aqueles que ouvem, mas não compreendem. Mateus 13, do 13 ao 15, que nos dirá: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, eu e o cure. Maravilha? Então, aquele que não vê com os olhos espirituais, não vê com o coração ao qual Deus assim descreve, assim manda, não tem aí a plena iluminação do Espírito Santo, né? A iluminação do Espírito Santo não visa ser um atalho para chegar ao conhecimento bíblico, nem um substituto do estudo sincero da palavra de Deus. Pelo contrário, é à medida que estudamos as Escrituras que o Espírito Santo vai nos outorgando o entendimento espiritual, que inclui tanto a crença, tanto a persuasão. O Espírito, fazendo com que a palavra seja ouvida pelo coração e não apenas pela cabeça, produz uma convicção a respeito da verdade, que resulta numa apropriação zelosa desta mesma palavra. Então, com zelo ao qual Deus nos dá sabedoria e entendimento, é com zelo que devemos ler a palavra e ter o conhecimento, para que esse conhecimento a gente possa estar passando para aqueles que ainda não entendem e não compreendem a palavra do Senhor. Maravilha de Deus. Deus abençoe a todos, que esse ensino fixe em seu coração e que Deus continue te movendo para o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.